Amém? Então, o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Deus, eu glorifico o teu nome, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja levando até o Senhor nossos pensamentos, nossos corações, nós podemos nos render, Pai, nos entregar a Ti, ó Pai, e ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, quando Jesus Cristo disse que Ele era o caminho, a verdade, a vida, uma resposta a Tomé, principalmente, né, que logo após Jesus ter falado que estava retornando para o Pai, estava preparando o lugar, e que os discípulos mesmo já sabiam o caminho para ir. Mas Tomé, né, que é tido como mais incrédulo, né, da época lá, dos mais próximos de Jesus, já disse: Senhor, mas mostra-nos o caminho, não sei onde é o caminho. Aí Jesus responde que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Então, e é verdadeiro, né, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Mas nós vivemos, né, em um tempo que cada vez mais estamos admirados, e cada dia tem um avanço científico, né? E é impressionante. Tudo que hoje você acha que, né, já descobriram tudo, o homem já descobriu tudo, amanhã eles lançam um novo estudo, uma nova pesquisa, alguma coisa. Nem sempre dá certo, nós já sabemos, mas o homem tem avançado demais no conhecimento científico, né? Não dá para negar. E essa busca, né, pelo aprendizado, saber as coisas que vão acontecer é muito grande. E tudo isso é a busca de um caminho, de uma direção para onde ir, né, o que fazer. Então, nós também vivemos num tempo de relativismo. O relativismo é aquilo que ninguém afirma ou não se pode nos dias de hoje, segundo a ciência e o mundo secular, que não pode afirmar uma coisa com absoluto, como verdadeiro e ponto e definitivo. Não, é relativo, talvez, mas pode ser, da sua visão pode ser de um jeito, a minha pode ser de outra, e aí vai. Essas são posições mundanas, posições do mundo que apregoa que cada um pode seguir o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. Viver sua vida, a sua própria verdade, do jeito que ela bem entender, contanto que não prejudique ninguém, você pode viver do seu jeito. Daí nasceu o politicamente correto. Daí eu não te ofendo, eu não te prejudico, você também não cria caso comigo, e aí segue. É assim que o mundo tenta viver. É baseado na grande mídia, nas mídias e televisões, internet e tudo aí. Esses grandes canais abertos aí pregam isso o tempo todo na sua programação. Quase não tem assistido mais, mas cada dia piora. Esse viver do seu jeito, deu na sua telha de viver, e aí modernamente vem inventando mais coisas que você pode viver do jeito que bem você quiser. Não estando prejudicando, e aí se você for falar alguma coisa, mas e daí? A minha vida eu vivo do jeito que eu quiser. Não é assim? Talvez vocês já ouviram, já presenciaram, né? E vê constantemente isso daí. E a moralidade, a moral de cada um está no mesmo caminho. Já não se tem, já não se preza mais pela moralidade nos dias de hoje. Viver do jeito que a pessoa bem entender, né? Pode ser, né? Mais uma vez eu uso já não é de agora também, né? Começou lá para a década de 90, mais abertamente. Citamos bem um exemplo. Caiu muito na década de 90, só um exemplo, questões de música, né? Bastava você pôr lá um cara cantando uma música animada lá, umas duas mulheres mal vestidas, né? Rebolando lá e já faz sucesso. E aí vai, se expandindo ao ponto de baixaria hoje em dia. Está longe da moralidade, se perdeu e pior, se falar alguma coisa hoje em dia está dando processo. Nem se pode falar. Porque, né, o mundo está caminhando cada dia mais do viver do jeito que quiser, do jeito que bem entender. E aí está seguindo, né, e ninguém tem o direito de dizer para o outro como se deve viver. Cada um é dono de si próprio, que prega o mundo.
Mas o que tudo isso traz para nós, dentro das igrejas, dentro da busca do Evangelho, o que tudo isso traz para nós? O que nós podemos ver isso como uma resposta cristã, teológica, dentro do contexto do que Jesus estava falando? Jesus, lembra bem que o texto que nós lemos, ele faz uma afirmação, uma verdade pura e absoluta, sem margem para dúvidas. Pelo menos para aqueles a quem Jesus Cristo tem amado. Pelo menos para aqueles a quem Jesus escolheu. Então nós, como igreja, nós temos também muito cuidado com o relativismo mundano, com aquilo que as pessoas têm pregado, com aquilo que o mundo tem tentado nos contar nesses dias. E mais do que nunca é hora de tomar posição de que lado que você está. É lógico que alguns posicionamentos podem trazer alguns constrangimentos, pode, mas chega um dia que tem que tomar, tem que ter postura, né? Então, esse versículo deixa bem claro que Jesus Cristo nos afirma, deixa uma verdade absoluta, que Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E não há jeito de relativizar Jesus Cristo. Ainda que tenha tentado, ainda que o povo tenha falado que ele é homossexual, que ele é não sei o quê, que Jesus é só um cara legal, que Jesus um dia vai cair no esquecimento, e já tem mais de 2.000 anos que estão tentando relativizar, têm tentado diminuir a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas não vai conseguir. Por quê? Porque Jesus Cristo é a verdade absoluta. Né? E sobre isso, né, o primeiro lugar, ele afirma, né, o primeiro ponto aí, ele afirma, eu sou o caminho. E não tem como negar. Os caminhos são os segmentos na vida, né, que as pessoas buscam, por onde andar, o que ela vai ser, né, são os caminhos que ela deve seguir. E, em primeiro lugar, né, nesse caminho, dar essa direção para ela seguir, começa lá dentro da sua casa. Começa com os pais, ensinando os filhos, ou mostrando, né? Mais do que falando, é ensinando, dando o exemplo para eles. Então, constantemente, principalmente na sala de adultos, nós temos falado, pais, cuidado com o que você está fazendo. Seu filho está vendo o que você está fazendo, o que você está falando, o seu comportamento, o seu dia a dia. Porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Seu filho, né? Cada dia que a gente se surpreende, né? Vai perguntar os pais das crianças aí, né? Thalita, Elaine, Jaqueline, Jaqueline que é a avó, né? Tailine, né? Pergunta a Sabrina, o Vinícius, a Letícia, o Cid. Até que os meninos de hoje estão espertos, né? Lamara, né? Não precisa você ensinar, os meninos já nascem sabendo, aquele é o velho ditado, os meninos já nascem sabendo. Não adianta você querer enganar ele, você fazer um discurso e fazer outro. Ele vai falar rapidão, mas você falou uma coisa, mas já está fazendo outra. Cuidado, o primeiro educador, o primeiro evangelizador é você, pai e mãe. Vai te mostrar o caminho, ou ele vai vendo em você o caminho a ser seguido. Ou seja, se você está seguindo a Jesus Cristo, grande chance dele seguir. Lógico que vai chegar um dia que ele mesmo vai ter o chamado, né, uns mais cedo, outros mais tarde, né, e não cabe a nós decidirmos, mas pelo menos enquanto criança, enquanto lá dependente seu, sua responsabilidade mostrar o caminho. Aí depois vem a escola, como diz o pastor João, é para ensinar português, matemática, geografia, história, aí segue. Não é para dar a educação de base, o conceito de vida, o conceito de moralidade, de educação, de ser gente. A escola só ajuda na formação. Aí vem a sociedade, em terceiro lugar, para tentar dar as diretrizes do caminho a ser seguido. E a sociedade nós já sabemos, né? O mundo jaz no maligno, está perdido, e aí é trabalho da televisão, trabalho da internet, e aí trabalho de botar seu filho perdido, de pelo menos incentivá-lo a se perder neste mundo. Esse é o trabalho da mídia e da sociedade de forma geral. Mas em meio a tudo isso, tem uma instituição, tem um, sei lá, como que diria, mas tem a igreja, para fazer uma intermediação entre pais,
escola e sociedade. Uma igreja é a representação do povo de Deus, do próprio Jesus Cristo. Aqui, a noiva de Jesus Cristo é a igreja. E as pessoas neste tempo têm vulgarizado, têm banalizado, têm menosprezado o ensino da igreja. Têm achado, às vezes com leviandade, o que a igreja tem ensinado, a igreja séria. De mostrar o caminho. O trabalho nosso aqui na igreja não é de dar uma formação, né, de vida para o seu filho. Para você, né, aqui é um ponto de auxiliar. De tentar ir naquele lugar onde o pai, a escola, a sociedade ainda não conseguiu. Já prestou atenção que, às vezes, a igreja é o último recurso aqui na Terra que as pessoas buscam? Quando não tem mais nenhum outro caminho, outra alternativa para buscar, às vezes é o último lugar onde a pessoa vai. Recentemente, eu ouvi de uma pessoa que falou assim, vim aqui para essa igreja e é a minha última tentativa. Se não der certo, eu desisto. E muitas pessoas têm se perdido. Agora, nós que temos uma igreja séria, que trabalha em prol de nós, às vezes tem avacalhado. Não que você deve, né, adorar a igreja, longe disso, mas de valorizar. É lógico, valorizar o pai, mãe, escola e buscar o melhor, ou algo que realmente presta dentro da sociedade, mas a igreja é um local que mostra Jesus Cristo. Né, logo quando eu me converti, tinha uma senhorinha lá, prima do meu pai, falou assim, mas a igreja de crente não salva ninguém. Falei assim, a senhora falou uma coisa certíssima, igreja, né, nenhuma, nem de crente, nem outra, a igreja não salva. A igreja, ela é simplesmente para mostrar o caminho, que é Jesus Cristo. Então, nós como igreja é para mostrar esse caminho, essa afirmação de Jesus Cristo que diz, eu sou o caminho. Então, nós precisamos, em meio a tudo isso, adquirir os parâmetros para a nossa vida, para que nós possamos tomar decisão. Um dia você vai ter que tomar uma decisão. Que rumo você vai seguir? Que caminho você vai seguir? O caminho que é Jesus Cristo ou o caminho que leva ao inferno? Não que essa decisão de ser salvo nos pertence, entenda isso. Mas essa decisão de seguir o caminho de Jesus Cristo. No chamado. Sei que lá na frente, né, se você é salvo, é lógico que você não vai perder a salvação. Mas tem muita gente que é salvo, e não compete a mim falar se você é ou não é, eu parto do ponto que você é. Aí torna mais sério ainda a coisa, porque já que você é salvo, você deveria andar com Jesus Cristo. E isso, agora eu posso falar. Eu não posso dizer se você é salvo ou não, acredito que sim, mas posso falar se você anda com Jesus Cristo ou não. Aí sim, aí dá para a gente perceber. E, infelizmente, muitos de nós, às vezes, não têm andado com Jesus Cristo. Isso torna terrível, triste para a pessoa que apanha do mundo, apanha na vida até, né, Deus ter mais misericórdia dele chamar. Mas Jesus, em meio a tudo isso, ele não é mais um caminho. Ele deixa bem claro. Eu sou o caminho. É o caminho, não é mais uma opção. Na vida, né, na formação, chega um ponto, né, que a pessoa tem que escolher um rumo que ela vai seguir, uma profissão. O Iago, daqui a uns dias, né? Bem-vindo, Iago. Daqui a uns dias você tem que tomar, já começa a tomar um caminho de vida, de profissão, que é um vestibular, né, um curso que vai fazer. Ele já foi muitas coisas, já foi jogador de futebol, já foi vendedor de churrasquinho, já foi recentemente, agora é fisiculturista, e aí vai, né? Pegando ele como exemplo, porque ele não apela comigo, por enquanto, né? E daqui a uns dias, muito menos, pode apelar, porque o braço dele cada dia está ficando mais grosso, né? É bom que ele não apela. Mas daqui a uns dias, de fato e de verdade, ele vai ter que tomar uma decisão, um caminho profissional. Mas o caminho da vida, para si como pessoa, ele já deve ter, que é Jesus Cristo. E é o caminho. Agora, os caminhos da vida, aí você pode, né, mudar constantemente. Não é bom, não é muito legal você ficar de galho em galho, hoje é isso, hoje é aquilo, né? Eu tenho um sobrinho que mudou de curso 3 vezes na Federal, passou em 3 vestibulares na Federal e não terminou nenhum. Agora está pensando que vai voltar novamente para fazer.
Então, perde tempo. Às vezes, a pessoa perde tempo justamente nisso. E na vida cristã, às vezes, também, a pessoa fica tentando buscar alternativas, tentando buscar acertar a sua vida daqui e dali, para depois querer se acertar com Jesus Cristo. E é justamente o contrário. Acerta com Jesus Cristo primeiro. Ficará mais fácil de você acertar os caminhos profissionais e da sua vida. Quanto mais nós conhecemos o caminho, ou algo, ou alguém que nós convivemos, maior é a perspectiva de nós estreitarmos esse relacionamento. Sabe aquele caminho que você faz todos os dias, que você anda nele, vai da sua casa para o trabalho e tal, faz todo dia, você pode fazer de olho fechado, né? Dentro da sua casa, qualquer hora da noite, lá no escuro, sem ligar as lâmpadas, com o olho fechado, você sabe ir na cozinha, na geladeira, para o banheiro, você sabe fazer o caminho todinho ali dentro da sua casa, né? Se não mudar algo de lugar, lógico. Assim é com Jesus Cristo, ou pelo menos assim deveria ser. Deveria ser tão alegre, tão fácil, tão suave você andar com Jesus Cristo. Por que que não é? Talvez é porque você não conhece Jesus Cristo. Talvez que a sua frequência, o seu andar com Jesus Cristo, não é tão permanente. Não é aquilo que você faz todos os dias. Não é aquilo que você pode fazer de olhos fechados. Esse é o problema. Quanto mais você conhecer Jesus Cristo, quanto mais você andar com Ele, mais fácil será. Não vai dar nem trabalho, você vai precisar nem de ficar pensando muito. Como eu disse, já faz no automático. E em Oséias, veja bem, lá em Oséias, bem antes de Jesus Cristo, ele já dizia isso. Em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a nossa tarefa hoje é conhecer e prosseguir em conhecer o caminho. Então, quando você conhece o caminho, como eu disse, muito mais fácil. E o Provérbios 16:25 já adverte, né? Há um caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Então, tudo aquilo que parece tão agradável, tão bom para nós, aquele caminho, falando, não, agora eu estou certo. Já ouviu principalmente aquelas estrelas lá de televisão, aquelas pessoas famosas, né? Agora sim eu encontrei, né, o caminho certo, muito longe de Jesus Cristo. É enganoso. Mas Jesus Cristo é o caminho que leva à vida, e à vida eterna. E Ele não vai julgar por aparência, Ele não vai julgar aquilo que eu possa fazer, aquilo que eu dou conta de fazer, mas Ele vai olhar o meu coração. E em segundo lugar, Jesus Cristo faz outra afirmação. Em primeiro lugar, Ele afirma que Ele é o caminho. E em segundo lugar, Ele faz assim, e a verdade. Então, eu sou o caminho e a verdade. Então, dentre as verdades que existem nesse mundo, tem uma que está acima de todas elas. Que Jesus é Deus revelado ao homem. Então, acima de tudo, tudo aquilo que as pessoas podem afirmar que é verdadeiro, não, pode ir aqui que é verdade. Mas tem uma que está acima de tudo, que Jesus Cristo é o Deus revelado a nós, né, revelado como o homem que veio. Recentemente eu preguei um sermão sobre isso, o Deus encarnado como homem, mas Ele é o Deus, o homem que veio até aqui para viver como nós, exceto pelo pecado, e nos salvar. Então, Ele se revelou em amor por nós. Deus revelou como amor, enviando o seu Filho para viver e morrer por nós. E isso é uma verdade absoluta, não tem como negar. Já a história, a revelação do homem, que Jesus Cristo veio como homem, eu querendo ou não, concordando, né, ou não, Jesus Cristo, Ele veio, viveu como homem, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Hoje, né, o mundo aí, eu não gosto muito desse negócio de data, tal dia comemora isso, tal dia comemora aquilo, que depois que Jesus Cristo veio, realizou toda a sua obra, Páscoa, Natal, e aí vai, é todo dia. Não tem como, né, separar. Jesus Cristo nasceu uma única vez, morreu uma única vez, ressuscitou uma única vez. Então, por que só um determinado dia a pessoa vem, né, não quer destruir o sonho de ninguém, né? Mas agora que Jesus Cristo tem que nascer, né, no Natal nasceu o menino Jesus, não, nasceu uma vez. Que agora ele renasce agora na Páscoa. Não, já renasceu, está pronto, né? Tem que ser igual pai e mãe, dia do pai e dia da mãe. Seu pai ou sua mãe, ou você é pai e mãe só um dia? Não é, acabei, né, desabafando, né? Como diria o pastor, agora aliviou uns 50 quilos.
Mas essa é a verdade. Então, Jesus Cristo ele veio e se revelou em amor, como pessoa, como obra, e isso é verdadeiro. Se você quiser discutir com a Bíblia, fica à vontade. Mas não vai adiantar, porque chegará um dia que toda língua confessará que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é Senhor, que Ele é Jesus Cristo e a sua obra é verdadeira, que Ele é absoluto, dono de todas as coisas. Não dá para discutir. Se quiser, fique à vontade, como eu disse, mas não vai dar certo. Só adianto para você, falo para você que não vai dar certo. Então a Bíblia revela Jesus como o esplendor da glória de Deus, como o esplendor de toda a criação, né? Tudo dele foi por Ele, para Ele, né? Tudo em Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo nada foi criado. Lá na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foi sobrado o Espírito em nós, mas em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, para a glória. Isso é verdadeiro. Ainda que o mundo, né, ainda que o inimigo tenha tentado colocar no coração das pessoas que isso é uma besteira, ainda que as pessoas, muitos têm duvidado, mas nós aqui nós não devemos duvidar jamais disso. Nós podemos dar nossas bobeiras, cometer nossos pecados, mas a verdade é que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Então, sendo Jesus a verdade revelada, nós somos chamados a contemplar essa verdade absoluta e exercer aquela função a qual nós fomos criados e aquela que nós fomos salvos, que é de glorificar a Jesus Cristo. Para isso que nós fomos criados, fomos chamados para glorificar. E essa é uma verdade que não pode ser mudada. E também em João, capítulo 8, verso 32 e o verso 36, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, às vezes, está nos faltando a nós conhecer a verdade. De fato e de verdade, conhecer Jesus Cristo, que é a verdade. Aí nós seremos libertos de todo engano, de toda dúvida, tudo aquilo que tem nos prendido, tem nos afastado de Jesus Cristo, tem nos impedido de servi-lo livremente. Então, conheça a verdade. Se você ainda não conhece, é tempo de clamar a Deus. Deus, revela Jesus Cristo para mim, que Ele é a verdade. Permita que eu conheça Jesus Cristo, Ele de fato e verdade como Ele é, ou como Ele pode ser revelado nesse tempo, que na plenitude ainda não vai ser neste tempo, mas até onde é permitido, que Ele pode ser revelado a nós. Aí você vai descobrir que seremos livres, livres de todo engano, de toda amarra, tudo aquilo que tem nos impedido de andar livremente neste caminho que é Jesus Cristo. E em segundo lugar, em terceiro lugar, ele faz outra afirmação, agora é a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a outra verdade que não dá para ser contestada, né? Ele é a vida no sentido de gerador, de criador, como eu já disse, de todas as coisas. Ele que nos deu a vida. Lá na criação, como eu já disse, Ele nos dá a vida para que nós possamos viver aqui neste tempo. E mais ainda, na sua obra de redenção nossa, de justificação, Ele eleva essa nossa condição pobre de apenas de viver aqui, do simples fato de respirar, mas uma condição de vida eterna. Já é muita coisa, né? Você está vivo, né? Já está vivo, já é uma grande obra, já é um milagre estar vivo. No meu caso, né? Talvez maior do que muitos de vocês. Alguns talvez já conhecem, né? Mas, né? Veio isso mais tenho valorizado mais ainda esse milagre de Deus na minha vida, né? Foi até o pastor Josué no dia da minha ordenação que trouxe assim. Na palavra dele ficou muito claro isso, muito forte, que Deus escolhe uma pessoa para ser pastor lá no ventre da mãe. Aí eu fui lembrar, poxa, a história que a minha mãe sempre conta, quando eu estava no ventre dela, a cobra mordeu ela, uma cobra muito venenosa, picou. Em primeiro lugar, era para ele ter morrido e eu ter ido junto, né? Não ter nascido. Em segundo lugar, ela podia ter vivido e o veneno provocado um aborto.
Não aconteceu. E terceiro, ela não foi para o médico. Tomou um monte de remédio amargo, poderia provocar outro aborto. Também não. Aí nasci, né? Grande milagre de Deus. E aí depois as pessoas às vezes não sabem, né? A Thalita acho que conhece, que eu já contei para ela. Por que eu abomino cobra? Eu tive 3 chances de morrer. Lá no ventre da minha mãe, lá quando eu tinha uns 15 anos, a cobra deu um bote, ela pegou na calça, ficou branco o veneno dela na minha calça. E lá para os 21 ela mordeu, uma jararaca mordeu no meu dedo. Então eu tive 3 chances de morrer de cobra, não mordi. Por isso que eu abomino. Tem coisa que a gente não gosta, de novela eu não gosto. Tem coisa que eu odeio. Né? Não, eu falei errado. Em primeiro lugar, eu não gosto de jaca. Novela eu odeio. E cobra eu abomino. Né? Não gosto nem de ver, nem de figura. O único problema que eu tinha com aquele livro lá, como é que era o nome daquele que tinha cobra lá? Guerra pela Verdade. Só não gostava da capa por causa da cobra. Mas, voltando aqui ao que interessa. Então, é um milagre só de estar vivo, no meu caso, que é grande, já é grande coisa. Agora, Deus é levar a condição de vida eterna. Aí é maravilhoso. Aí eu tenho falado, insistido já há uns 4 anos. Muitas vezes nós temos banalizado essa gloriosa vida eterna que nós temos. Eu tenho banalizado, eu tenho trocado, eu tenho vulgarizado essa vida eterna, essa condição de ser elevado a essa vida em abundância que Cristo me dá. Ele não só é a vida, mas Ele me dá a vida, me dá a respiração, me dá a vida eterna junto com Ele. Ou aproveita isso, valoriza isso, viva isso de forma intensa, de forma verdadeira. Não avacalha com Jesus Cristo. Você ofende Jesus Cristo cada vez que você troca Ele por qualquer coisa que seja, ainda que seja muito boa aqui neste mundo. E você e eu muitas vezes temos avacalhado com Ele. Tem desmerecido esse milagre que Jesus Cristo faz nas nossas vidas todos os dias. E é muito sério, nós não devemos avacalhar com Jesus Cristo. Então Ele nos dá essa condição de vida, de paz espiritual. Isso é vida em abundância. De ter a certeza da salvação, ter a certeza que um dia eu irei morar eternamente junto com Ele. Ter essa confiança, ter essa consciência tranquila que tem sentido a minha vida. Minha vida não é por acaso. Minha vida não é algo que aconteceu lá, como as pessoas querem achar que você vai nascer, nasceu, morreu, acabou. Não. Há um plano muito maior, há algo muito maior para nós que nos aguarda a eternidade do que simplesmente viver aqui, ou com mais alegrias ou com menos alegria. Por isso ela deve ser valorizada, deve ser enaltecida a cada dia. Porque Jesus Cristo, Ele é a própria vida, é a vida em pessoa, e Ele nos dá. Nos dá ela aqui, fisicamente, e nos dá eternamente. E longe de Jesus Cristo só a morte. A morte eterna é algo terrível. É um local que eu não gosto nem de falar, a minha alegria de falar em Jesus Cristo, em vida e vida eterna. Então, vocês podem ter percebido, Não gosto de falar muito de inferno e morte eterna, mas às vezes nós temos que falar. Não por medo, mas por glorificar a Deus de ter me tirado de lá, me levado para a vida eterna. E isso é possível em Jesus Cristo. Por que é possível em Jesus Cristo? Que é a 4ª afirmação de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra verdade absoluta. Ainda que as pessoas, ao longo da história, tenham tentado buscar meios alternativos. Muitos afirmam que você consegue, por você mesmo. Outros têm colocado, mais alguém ou mais pessoas como intercessores, como alguém que pode, como um canal de bênção que leva até Deus. Não existe. Tudo mentira, tudo conversa fiada. O único meio é em Jesus Cristo. E é incrível que a maioria de nós aqui se perguntar, para os juniores, talvez não vamos perguntar para as criancinhas não, porque eles talvez até podem conhecer, mas talvez não dá conta de conceituar, de formalizar a resposta. Mas pergunta para os juniores, Rian
E aí a turma aí, Bianca, né? Os que estão aqui agora que eu vi Junior, eles já sabem que o único meio de chegar até o Pai é por Jesus Cristo. Se nós já sabemos, então por que que nós às vezes está dando bobeira até hoje? Mas acontece. Então essa declaração indica que nós, seres humanos, somos absolutamente dependentes de Jesus Cristo em relação à comunhão com Deus, à salvação. Somos totalmente, absolutamente dependentes dele. Não há outro meio. Mas na nossa arrogância, na nossa soberba, muitas vezes nós queremos achar que nós vamos dar conta de ajudar um pouquinho, fazer uma coisa daqui, outra dali. Mas para de dar essas bobeiras, para de infantilidade. Ou às vezes, né, sem menosprezar as crianças, às vezes as crianças são infantis, assim, quanto à idade, às vezes está sabendo mais do que nós, está vivendo de forma mais verdadeira do que nós. Aliás, né, quer perguntar algo para se é verdade ou não, pergunta para uma criança. A maioria delas ainda não sabe ser dissimulado, como nós adultos. Às vezes até sabemos, damos conta de expressar que Jesus Cristo é o único meio de chegar a Deus, e ainda assim tentando enganar a nós mesmos. Buscando algum subterfúgio, alguma coisa, alguns métodos humanos para chegar até Deus, enquanto nós já sabemos que é só em Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo afirma, não é por obras, mas somente pela graça. Para de querer achar que vai dar uma ajudinha para Deus. Você não vai conseguir. Aliás, só vai distanciar um pouco mais de Deus que já está. Então não existe nenhuma verdade redentora à parte ou fora de Jesus Cristo. Não existe. É perca de tempo. Então, né, como diria aquele velho ditado, aceita que dói menos, se rende logo a Jesus Cristo e bota de lado tudo aquilo que tem atrapalhado, todas aquelas suas tentativas frustrantes ou frustradas, né, que você já tentou e não deu certo. E se rende logo a Jesus Cristo. Então, não há outro nome no céu, na terra ou em qualquer outro lugar que dá salvação, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então, definitivamente em Jesus Cristo que nós somos salvos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez, né, aí, como eu já disse, ao longo da história, tem tentado contar, tem tentado mudar isso na cabeça das pessoas. Vão enganar, lógico, aqueles que não pertencem a Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus Cristo já disse, né? Se não fora abreviado os últimos dias, talvez até os escolhidos seriam enganados. Veja que não é fácil. Por isso que eu disse, renda logo a Jesus Cristo, clame a Jesus Cristo todos os dias para ter misericórdia de você, que você não saia do centro da vontade dEle, desse dependência dEle. Né? Nós crescemos, né? A vontade nossa é de chegar logo, pelo menos, a 18 anos. Né? Bem rápido a gente ser independente. Quer ser independente, mas o grande estrago que causa isso, como foi lá no primeiro ponto que eu falei, muitas vezes é dos nossos pais, né, que oprime, que reprime, que, né, que não dá um bom exemplo, a pessoa fica doida logo para chegar lá aos 18 anos, ficar livre, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Nada, depender é tão bom. É tão bom a gente depender de alguém que nos dá a direção, que nos ensina, que nos apoia. Coisa triste é você, quando você cresce, você passa 18 anos, depois você aprende, você tem que assumir responsabilidade. Isso é lógico, faz com que a pessoa cresça, amadureça, uns antes da hora. Eu estive pensando nisso, né, e eu usar o Iago de novo, né, como exemplo. Bom usar o Iago de exemplo. Mas o Iago, ele tem uma coisa que eu não tive. Eu tive muitas coisas que ele não teve, e ele tem umas coisas que eu não tive. Lá no início, na primeira infância dele, ele não teve uma família estruturada para o apoiar. Mas ele teve uma coisa que teve que tomar decisões e amadurecer mais rápido que eu. Tinha que sobreviver, né, Iago? Não tinha jeito, né? A gente antigamente falava que os meninos do Jardim Esperança, eles aprendiam a andar mais rápido. Porque, né, eles tinham que pegar, a mãe, o pai não estavam nem aí, tinha se eles quisessem comer, eles tinham que ir lá e procurar alguma coisa, se não tivesse que fazer, né, para comer.
Mas você depender de alguém para te apoiar. Eu lá, muitos anos atrás, talvez poderia ter tido um rumo diferente com a vida profissional, mas não tinha uma orientação. Vamos falar aqui na nossa igreja. Temos vários pedagogos, né? Pastor João, né? Que gosta de dar, de incentivar, de apoiar, de conversar com as pessoas. Você está na dúvida aí, nos procure, busque uma orientação. E como é bom você ter pessoas de responsabilidade que querem o melhor para você, para te ajudar a tomar decisões, a assumir responsabilidades. E agora ainda depender de Jesus Cristo, muito melhor ainda. Aí sim, né, você depende dele, você saberá que está seguro. Então, para encerrar, né, acho que o Fábio hoje, né, não vai sabotar minha frase do final, né, Fábio? Né? Isso, ó, hoje o menino ficou esperto. Jesus é absolutamente o caminho e a verdade e a vida. Definitivamente, ninguém chegará ao Pai senão através dele. Viva isso. Talvez esse versículo aí, né, de João 14:6, se você der conta de viver ele, de estar ele todos os dias no seu coração, já é meio caminho andado. Meio caminho andado? Pouco, né? Achei que alguém ia falar alguma coisa, como ninguém fala, é meio caminho andado, é o caminho todo andado. Você reconhecer isso, viver isso, saber que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, é a vida, que você não vai a Deus senão por Ele, com certeza você estará na glória eterna. Viva isso, viva essa verdade absoluta. Ainda que as pessoas queiram contar que é diferente, que não é bem assim, não caia na conversa do mundo. Creia na palavra de Jesus Cristo. E ele afirma, com toda a autoridade que é dada a ele, né, no céu, na terra, no inferno, toda a autoridade está em Jesus Cristo. E ele afirma, quem duvidar, problema de quem duvidar. Agora, entre nós aqui, não pode, não deve, jamais existir tipo de dúvida, de rejeição quanto à verdade absoluta que é Jesus Cristo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos revelado, ó Pai, através do teu Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, ó Pai. E que nós não iremos, definitivamente não iremos ao Pai, senão por Senhor, ó Pai. Através de ti, ó Pai, que veio como homem, cresceu, Pai, padeceu ali, pagou pelos nossos pecados na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está preparando o lugar para nós, irá e virá nos buscar, para que nós possamos morar eternamente junto com o Senhor. Que essa verdade, ó Pai, jamais seja desfeita no nosso coração, e cada dia nós possamos acreditar ainda mais, com todo fervor, com toda a força do nosso ser, Pai, que o Senhor é o único e verdadeiro caminho, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, coração celestial, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.